Olá, boa tarde. Eu sou a Renata Cardinale, esse aqui é o De Pro pra Paz. E eu não quero perder a oportunidade de fazer um gancho com o texto que eu publiquei ontem, né? Falando sobre a importância do diálogo na família. Sobre a importância de nós abrirmos a escuta, né? Para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. E esse gancho eu vou aproveitar com base numa temática que uma professora amiga minha trouxe, em que ela disse que numa das atividades que ela desenvolveu, ela perguntou para as crianças o que elas gostariam de fazer mais com as suas famílias, né? Se elas pudessem escolher. E aí ela disse que a maioria das crianças trouxe que se elas pudessem escolher, elas teriam mais tempo com os seus pais, né? Mais tempo para compartilhar diferentes vivências com os seus pais. E aí ela falou, e o que é que as impede? O tempo e a disposição. A vontade desses pais de realmente estarem presentes nesse diálogo, né? Nessa conversa com esses adolescentes. E é uma temática que me toca muito, até porque a minha adolescência não foi nada fácil, sabe? A minha adolescência foi muito ruim, assim. Hoje, aos 33 anos, né, adulta, formada, enfim, com as minhas convicções, eu tenho plena certeza de quanto essa adolescência, pra mim, ela foi, diria até que traumática, frustrante, assim, sabe? Sofrida. Então eu tenho muito respeito por esses caras, eu tenho muito respeito por essas garotas, porque é um período muito sofrido, né? É um período muito esquisito. Então é um período, eu até fui anotando para não me perder, né? É um momento em que as pessoas estão completamente perdidas. Esses adolescentes estão completamente perdidos. Não só pela mudança física que acontece no corpo delas, né? Mas por essa mudança biológica, que é muito louca, né? É muito louca. O cérebro está se reorganizando. Percebe? O cérebro está em formação ainda. Então hoje a gente tem cada vez mais estudos que mostram, né? Que o cérebro, parece que ele termina de se formar aos 18, 19 anos. Tem um livro, até anotei o nome dele que vale a pena, que ele falava sobre adolescentes, né? Oportunidade de aprendizado. Depois eu posso até pegar o livro e passar para vocês direitinho. Mas ele falava, era um problema ou é uma oportunidade de aprendizado, né? E hoje eu vejo que ser adolescente é sim uma oportunidade de aprender, né? O cérebro desses caras está se reorganizando, está se reestruturando, né? Para assumir aquilo que eles vão levar para o resto da vida toda deles. Então, nós adultos precisamos ter muito carinho, sabe? A gente precisa ter muito cuidado para lidar com eles, sabe? Eu lembro quando eu era adolescente, tudo era muito pautado num julgamento esquisito, sabe? Toda hora a gente era julgada, ou era pelo cabelo, ou era o corpo, ou era a roupa, ou era o jeito de falar, né? E enquanto, na verdade, o adolescente ele tá tentando buscar o espaço dele. Porque, percebe, ele não é mais aquela criança, né, o universo infantil já não o representa, mas ele também não é adulto, porque ele também não pode responder pelos atos deles, né, e direcionar e reger a vida dele como ele bem entende, mas ao mesmo tempo, ele também percebe que ele tem a vida dele assim na mão dele, ele tem um certo controle sobre ela, né, e os pais também perdem um pouco desse controle, né, de suas vidas. Então a gente precisa olhar para esses adolescentes com um pouco mais de tolerância, um pouco mais de amorosidade e perceber que na verdade ser adolescente é ter a oportunidade de modificar esse indivíduo, né? E para isso a gente precisa dar referências para eles, né? Então veja, o córtex frontal dele, né, que é o que na fase adulta traz para nós a ideia da concentração, da noção do perigo, ele não tá formado. Então são coisas que esse cara ele já não vai conseguir fazer na adolescência dele. E aí o que nós temos que fazer? Dar referência para esse indivíduo, né? A gente precisa direcionar esse indivíduo, a gente precisa mostrar para ele qual que é o caminho. E o que eu percebo muito são os pais nessa constatação, né? É adolescente. Ih, sabe como é que é, né? Aborrecente. Tá entrando naquela fase. Tá insuportável, do contra. Tudo fala não, tudo nega, sim. E é normal, né? É um processo
físico, biológico, é normal, faz parte do amadurecimento dele. Nós adultos que hoje sabemos disso é que temos que conduzir isso de uma forma diferente, né? Então, outro dia eu ouvi uma amiga falando, mas na minha época não tinha nada disso e meus filhos estão aí crescidos, deu tudo certo. Aí eu pensando, sim, mas há muitos anos atrás não havia a informação que a gente tem hoje, né? Então, vamos fazer uso dessa informação para modificar o amanhã, né? O Clóvis Barros Filhos, ele fala um negócio que eu acho bem interessante, que é sobre ética, né? Ele diz que a ética é o angustiante poder de decisão que nós temos. Então, ser um ser humano ético é poder escolher para ter uma convivência harmônica com as pessoas, né? Como que eu posso fazer escolhas hoje que trazem uma convivência harmônica, uma socialização harmônica, né? Então, vamos pensar nesses adolescentes, em como é que a gente pode ter uma socialização harmônica com esses caras, né? Como é que a gente pode olhar para esses caras com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de amorosidade, respeitando que eles estão passando por um processo de transformação muito sério, muito doído, né? Não é só a voz que engrossa, a voz que afina, o cabelo que não toma forma, o corpo, o peito, um é maior, um é menor, não é só isso, né? Mas é quando ele começa a entender o que do universo infantil já não o agrada mais, mas ele também não sabe o que é do universo adulto que pode o agradar. Então ele está numa busca muito grande para tentar se encaixar. Nós, seres humanos, nós somos criados para a comunidade, para viver em comunidade, né? Então, nós não conseguimos ser seres isolados, individuais. A gente quer pertencer a algum lugar. Todo ser humano busca essa sensação de pertencimento. E o adolescente mais ainda, né? Então, o adolescente, ele muda de opinião muito rapidamente, ele muda de estilo muito rapidamente, ele muda de grupo muito rapidamente, porque ele está testando. Ele tá buscando referências, né? Então, eu lembro da minha adolescência que teve uma época que eu era clubber, que aí eu usava aquelas meias coloridas até o joelho, com mini saia. Aí, de repente, eu tentava ser patricinha, mas aí eu não conseguia a roupa, porque eu era gordinha, aí não tinha roupa que cabia, então eu já não conseguia ser aquela patricinha que eu, no meu cérebro, almejava, e que socialmente todo mundo dizia que eu tinha que ser. Aí eu queria andar no estilo hippie, largadona, uma coisa mais descolada, sabe? Mais aquelas saias indianas, umas coisas esquisitas, e aí eu lembro que eu era super julgada por aquilo. Aí tem uma época em que você quer ser um pouco mais sexy, um pouco mais ousada, né? Mas eu lembro que nessa fase toda, né, os julgamentos, eles detonavam o tempo todo comigo, assim, qualquer tentativa de modificação era, né, era um motivo para diminuir o outro, né? Isso é tão frustrante, isso é tão sofrido, isso é tão doído, né? Numa fase que já é sofrida, né? Numa fase que já é difícil, né? Então, o meu conselho para os pais que têm filhos aí pré-adolescentes e adolescentes é assim: desconstruam os seus julgamentos, né? Desconstruam as suas opiniões com relação ao outro, com relação em especial a esse indivíduo, né? Então, tente não julgá-lo, né? Tente olhar para ele como alguém que está o tempo todo tentando pertencer a algum lugar. E não necessariamente ele vai pertencer à sua forma de viver a vida, né? Mas ele está buscando o jeitinho dele de se representar nesse mundo. Então respeite esse cara, né? Ouça o que esse cara tem a dizer, né? Crie a escuta, mas é aquela escuta dedicada a realmente compreendê-lo. Não só ouvir por ouvir, fala, o que você quer falar? Ouça o que ele tem a dizer, esmiúce aquilo que ele está dizendo, né? Inclusive nesse livro, que depois eu falo o nome, ele fala o seguinte, que uma vantagem do adolescente, que nós não sabemos fazer bom uso, é que o adolescente ele é muito bom com argumentos. Então, uma vez que ele está recebendo várias referências, ele começa a misturar e juntar tudo isso e tenta criar a ideia dele. Então, nós adultos, nós temos que dar oportunidade para esses alunos argumentarem, eles precisam falar o que eles pensam, né? Mas aí, Renato, quer dizer então que ele vai falar aquilo que ele bem entender? Não, mas ele tem o direito de dar a opinião dele. Ele tem o direito de se expressar diante daquilo que hoje ele tem como conhecimento, da forma como hoje ele
entende, né, essa vida, entende como ele se representa, porque é um processo de construção, né? Então, a gente precisa fazer uso dessa habilidade que eles têm de argumentação. Mas, Renata, meu filho quase não fica comigo. Sim, a gente percebe uma rarefação da convivência, né? Então, dentro de uma mesma casa, nós temos vários habitantes e esses habitantes mal dialogam, né? E quando eles dialogam é rapidamente porque eles precisam olhar para os seus celulares, né? Ou a televisão, né? A televisão do quarto, cada um no seu quarto, cada um no seu espaço. E nos dias de hoje isso se torna cada vez mais difícil, né? Porque cada um tem realmente aquele seu mundo individual e há uma supervalorização dessa individualização. Lembrando que nós somos seres de comunidade, ou seja, isso vai contra a nossa própria natureza, né? Nós precisamos socializar e valorizar isso. Então a gente vê muita gente falando, minha mãe ela tá comigo, mas o tempo todo no celular. Eu ouço alunos falando, reclamando do tanto que os seus pais ficam no celular. Olha que doido, né? Que ponto que nós chegamos. Mas que pode ser modificado. Então, o meu pedido é para que vocês, pais, criem esses momentos mágicos, criem esses momentos de discussão, de diálogo com os seus filhos. Mas como, Renata? Cada família vai encontrar a sua estratégia, né? Cada família vai buscar a sua dinâmica. Mas é importante você perceber em qual momento você tem um tempinho para falar. Então, às vezes é no carro, indo buscar o seu filho na escola. Às vezes é no momento de ir no supermercado. Filho, eu preciso da sua ajuda, sabe? Às vezes é no momento em que você tem um problema e você fala para ele, olha, eu tô passando por uma dificuldade. Você não quer conversar comigo? O que você acha disso? O que você faria se você estivesse no meu lugar? Às vezes é lavando louça, às vezes é no momento do café da manhã. Então cada família vai achar a sua dinâmica, né? Na minha casa, os almoços de domingo, eles sempre foram muito significativos para mim. Eu carrego eles com muito carinho, com muita verdade. Porque o nosso almoço lá em casa começava às 10, né? Que era o picar, cortar. Primeiro que meu pai chegava da feira. Todo domingo ele voltava do Ceasa. E aí era vem guardar, vem descarregar o carro. Você não descarregou, mas eu carreguei. E aí ficava aquele pega pra capar, né? Mas ainda assim era gostoso, sabe? Porque, enfim, o barulho daquelas malas, daquelas sacolas cheias de comida, parando ali na área externa e a gente tendo que tirar sacolinha por sacolinha, era um ritual assim gostoso, sabe? Que eu tenho lembranças boas, né? O guardar, quando minha mãe falava, não, tem que lavar, isso aqui vem pra cá, já corta o abacaxi, já põe ali. Aquilo pra mim era tão gostoso. Aí, no meio disso tudo, a gente conversava. No meio disso tudo, a gente brigava. No meio disso tudo, a gente se entendia. No meio disso tudo, era quando a gente se tocava de um jeito esquisito, que era, mãe, dá licença aí da pia, sabe? Que eu vou guardar isso aqui embaixo, preciso pegar um pote. Aí nisso, meu irmão passava e dava de ombro, aí falava, dava um toquinho assim nele. Então, na minha casa, esses domingos eram bons, sabe? E aí tinha um momento de pôr a mesa. Então, quem vai pôr a mesa? Eu pus domingo passado, põe você. Então, eu ponho e você tira. Aí tinha aquele que não fazia nada. Pô, mas você não fez nada, então você tem que fazer isso. Então, os domingos, pra mim, eles sempre tiveram um valor muito grande de diálogo. Então, era ali que a gente batia a boca, era na mesa do almoço que a gente batia a boca, era na mesa no almoço que a gente resolvia os problemas, as diferenças, as discussões. Era ali onde a gente percebia quais assuntos incomodavam mais ou quais assuntos incomodavam menos. Tanto é que até hoje eu brinco lá na minha casa que os nossos almoços começam às 10 e terminam às 8 da noite, porque a gente emenda uma refeição na outra. E ficar na mesa hoje com a minha família é um prazer como sempre foi, percebe? A gente continua tendo as mesmas questões, bate-boca, blá, 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 põe a mesa, quem tira a mesa, continua tendo tudo isso. E isso tem um valor muito, muito bom pra mim, porque é ali que eu acesso todas essas pessoas, sabe? Então acho que vale a pena cada pai, cada mãe, cada responsável, cada família buscar quais momentos que a gente tem para acessar esse outro indivíduo, né? Que tem tanto a nos dizer, que está buscando o seu espaço, que está buscando o seu lugar, né? Eu lembro que era nesse almoço de domingo que meu pai falava, não é não, né? E aí, hoje eu entendo que tudo bem, ele podia ter argumentado um pouco mais, mas ele argumentava da maneira dele, né? Em que ele dizia, não, você não vai fazer isso, não vai ser assim por esse motivo, ou por causa ou pelo outro motivo, né? Ou sim, isso aqui dá pra gente fazer, ou isso aqui pode ser feito de forma diferente. Então,
os almoços de domingo, pra mim, era onde toda a educação acontecia, sabe? Esse processo de formação se dava. Então, pra mim, ele tem grande valia. Então, a minha dica para esses pais, a minha dica é acolham os seus filhos adolescentes e pré-adolescentes, né? Acolham eles. É difícil a adolescência. A adolescência é um momento muito complicado, é muito sofrido, né? Eu não me vejo nada, eu não me represento em nada e ninguém me entende. Porque ninguém vai entender mesmo. É um indivíduo que está formando opinião, é um indivíduo que está buscando referências. Então, tenha paciência. E libertem-se do julgamento, libertem-se desse julgamento, porque esse julgamento afasta, né, você do seu filho. Os seus julgamentos, a sua forma de enxergar, que já é formada, que já é estabelecida, ele afasta esse indivíduo de você, né? Acho que já comentei aqui, eu tenho muitas tias muito queridas e tenho uma tia especial, a tia Tata, que ela foi crucial na minha adolescência, assim como a tia Cláudia. Elas foram duas pessoas cruciais no meu desenvolvimento. Quando eu penso nelas e falo delas, é com muito respeito, sabe? É com muita amorosidade, porque a escuta que elas tiveram pra mim foi tão grande, foi tão necessária, que eu tenho certeza que hoje eu sou o que sou, pautada nos diálogos que elas se propuseram a ter comigo, que de repente na minha casa meus pais não conseguiam ter. Então eu sou muito grata a essa conversa, tanto é que até hoje nós somos grandíssimas amigas e nós somos capazes de passar horas conversando, né? Porque havia um direcionamento, mas muito amoroso, né? Meu apelido é Naná, e aí era muito, mas olha, dá também pra gente fazer assim. Mas tia, minha mãe, não sei o que... Então, eu te entendo, mas você não acha também que ela, de repente, tá pensando, mas tia, o meu amigo falou isso, mas Naná, pensa se... Então, o tempo todo, elas trabalhavam comigo no argumento sem nem perceber. E aí eu argumentava contra, e aí elas viam, eu entendo, mas olha, também dá pra gente pensar, percebe? Então, assim... por meio dos argumentos, elas foram criando esse cenário comigo, com muita amorosidade, com muita paciência. E quando elas percebiam que não tinha diálogo, tá bom, vamos fazer o jantar agora? E aí os ânimos se acalmavam e o assunto era retomado. Então, a minha súplica para esses pais é: tenham paciência, tenham tolerância, pratiquem a empatia. A adolescência é difícil. Tentem se colocar no lugar desse indivíduo que está buscando o seu lugar ao sol, que está tentando estabelecer-se. E seja uma referência de amorosidade, seja uma referência de acolhimento, seja uma referência de verdade, seja uma referência de limites. Percebe? O adolescente, ele não tem a noção do perigo, porque fica aqui nessa área que ainda não se formou, que vai se formar lá para os seus 18, 20 anos de idade. Então ele não tem essa noção de perigo. Ele vai querer viver no high o tempo todo, experimentando aquele prazer o tempo todo. Então é nessa hora que tem que ter a contingência, é nessa hora que esse pai tem que falar: não, você não vai, e eu te explico por quê. Use bons argumentos. Ele vai rebater e você vai ter que melhorar os seus argumentos para isso, né? Então, melhore os seus argumentos, né? Para que você não tenha que gritar, nem ofender o outro, nem desconsiderar o outro. Melhore os seus argumentos, porque os argumentos, eles conseguem sim ser compreendidos, né? Em especial quando são ditos dentro da tolerância, da amorosidade, do acolhimento e da vontade de ver esse indivíduo prosperar, né? Então, fica aqui a minha dica, essa reflexão sobre a importância do acolhimento na adolescência e da escuta. Criem momentos com os seus filhos, né? Com certeza serão de grande valia no futuro, né? E vão deixar impressões positivas, significativas, né? Fica aí a minha dica. Obrigado pela atenção de vocês. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.